dar início à nossa sapatilha depois da solinha pronta. Vamos subir 2 correntes. E aqui nesse próximo ponto, vou mostrar pra vocês, aqui nesse próximo ponto, vamos trabalhar em blue. Vamos deixar sempre essa primeira alcinha, tá? Então, a gente vai trabalhar em blue. Porém, eu vou pegar esse ponto e o ponto de trás, tá? Esses 2 pontos aqui que eu tô mostrando. Tá vendo? Então, nós vamos pegar sempre dessa forma. Aqui, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Pegando sempre esses 2 pontos, tá? Vou trabalhar os pontos altos pegando dessa forma por toda a volta e eu já volto. Aqui, ó, depois de ter finalizado, fica dessa forma. Aí, aqui na segunda corrente, 1, 2, fechamos com ponto baixíssimo. Aí, antes de eu dar continuidade pro sapatinho, eu sempre faço assim, ó, fica sempre essa nervurinha, que aí depois vamos trabalhar aqui, né, nessas alcinhas, depois que a sapatilha estiver pronta. Aí, antes de eu dar continuidade na sapatilha, eu quero mostrar pra vocês o tamanho que ficou a solinha feita com a Bella, da Pinguim, tá? Eu trabalhei a volta de ponto baixo, tá vendo? Nela toda, ó, da solinha. Ó, 9,5 centímetros, quase 10 centímetros, tá vendo? Dependendo da espessura do fio, né, da textura do fio, ela fica com tamanho diferente. Essas daqui eu fiz com a Charme, do Tex 378. E elas também, ó, eu não fiz a carreirinha de ponto baixo, tá vendo? Elas também ficaram com 9,5 centímetros. Poderia ter feito a carreirinha de ponto baixo e ela ficaria com 10. Fiz também na mesma quantidade, tá? 18 correntes. Elas ficam super retinhas, ó. Então, eu trouxe só pra mostrar pra vocês. E tem esse fio também, ó, o Jeans Lit. Tá vendo? Ele tem o Tex também 378. Ele também dá certo pra fazer os sapatinhos, tá? As solinhas, os sapatinhos em geral. Então, aqui a gente vai dar continuidade. Pra gente continuar, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto alto, tá? Dessa mesma forma, subo 2 correntes e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Ao total, vão ser 3 carreiras, contando com essa primeira, tá? Então, vou trabalhar mais 2 e já volto. Finalizei aqui as 3 carreiras, tá? Uma carreira em blow, pegando as 2 alcinhas conforme eu expliquei. Mais 2 carreiras retas pegando no ponto normal. Deixei para fechar o último ponto com vocês. Lembrando que vamos trabalhar depois essa parte aqui da nervurinha, tá? Aqui, ó, eu vou fechar, ao invés de fechar aqui nas 2 correntinhas como nas carreiras anteriores, eu vou fechar em cima do ponto alto, tá vendo? Ponto alto aqui. Eu fecho em cima, reduzindo assim um ponto daqui de trás, tá bom? E ver que ele fica bem ao meio, aqui atrás, tá vendo? Tem que ficar dessa forma no seu, até mesmo na solinha, ó, ela fica bem ao centro. Aí, aqui agora eu vou dividir o sapatinho, né? Vou dobrar o sapatinho ao meio. Ó, eu dobro o sapatinho ao meio. E eu vou contar 12 pontos. Deixa eu só ver se é... Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. É, 12 pontos. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos. Aí, eu pego um pedaço de fio ou um marcador. Eu prefiro... Pra fazer essa parte, eu prefiro um pedaço de fio. Aí, eu conto... Aqui nessa frente aqui tem que ficar com 24 pontos, tá? Então, eu conto a partir daqui. A partir desse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
nesse ponto aqui, eu marco aqui desse lado. E eu verifico se ficou igual, tá vendo, ó? Dobrando ao meio, o ponto tem que ficar na mesma direção. Viu? Tá no mesmo lugarzinho. Então, agora eu venho trabalhando nessa carreira, ponto alto, até chegar na marcação, tá? Lembrando que aqui já conta um ponto alto, tá? Então, venho aqui pro próximo. Então, você vem fazendo ponto alto até chegar na marcação. Vou fazer os meus e eu já volto. Cheguei aqui, então aqui, contando as duas correntes até aqui a marcação, me deu 25 pontos, tá? Aí agora nós vamos trabalhar essa parte da frente aqui. Então, nessa parte da frente aqui, nós vamos trabalhar 12 diminuições, tá? Dou a laçada, faço metade de um ponto, dou a laçada, venho pro próximo ponto, faço a outra metade, ficando com 3, fecho as 3 juntas, tá? Então, a gente vai trabalhar toda essa frente até a outra marcação em diminuições, tá bom? Vou fazer aqui as minhas e eu já volto com vocês. Trabalhei aqui as 12 diminuições até chegar aqui na marcação. Agora eu vou fazer ponto alto até o final. Se ficar muito aberto como ficou esse último ponto aqui, você refaz ele, tá? Tenta deixar todos do mesmo tamanho para não ficar com muito buraco. Aí. Agora, vamos trabalhar ponto alto até chegar lá no último ponto. Vou trabalhar os meus e eu já venho com vocês. Fiz aqui, né, essa outra lateral em pontos altos. Ficou com 23 pontos, tá? Aí, aqui, novamente, eu venho aqui, eu pulo essas correntes, tá? E fecho em cima do ponto alto. Tá bom? É só pra diminuir mais um pontinho aqui. Então, tá ficando dessa forma. Se pegar um pezinho aqui, tamanho 10, né? 10 de 10 centímetros. Vou pôr aqui pra vocês verem. Ó, fica certinho. Tá vendo? Aqui, essa parte que tá um pouquinho enrugada, ela toma jeito depois quando a gente finalizar e moldar o sapatinho, tá? Eu vou explicar mais pra frente como que eu faço. Ó, fica bem certinho, bem retinho. Tá certo? Então, esse sapatinho serve para um bebê que tenha 10 centímetros de sola. De pezinho. Agora, nós vamos fazer a parte de trás aqui um pouquinho mais alta. Finalizo aqui, né? Faço duas correntes. Duas correntes. E venho com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, fiz as duas correntes e 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu venho aqui desse lado, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu marco com um pedacinho de fio, tá? 7 pontos altos. Vai dar na mesma direção, tá vendo? Com o sapatinho dobrado no meio. Então, eu faço 7 pontos altos, vou fazer 2 meio pontos. 1, 2 meio pontos. Aqui você pode vir também 2 pontinhos pra frente dos meios pontos. A dica que eu dou, sempre à frente do sapatinho e atrás do sapatinho tem que ser iguais, tá? Em questão de ponto. Tem que estar sempre do mesmo, na mesma direção, né? Nesse sentido aqui que eu falo, ó. Sempre na mesma direção, aqui terminou o meio ponto, aqui vai começar o outro. Para o sapatinho não ficar torto. Aqui na parte da lateral,
não tem problema se um lado ficar com mais ponto do que o outro. O importante é a frente e atrás do sapatinho estarem sempre alinhados, tá? Em questão dos pontos, sempre tá alinhado nesse sentido. Então, aqui a gente vai dar continuidade. 2 correntes, 7 pontos altos, né? E 2 meio pontos. Agora, nós vamos fazer 10 pontos baixos, tá bom? Vou fazer aqui os meus e eu já volto com vocês. Aqui pro fecho esquerdo, eu já contei 7 pontos e marquei, que é referente aos 6 pontos altos e o meio ponto, tá? Então, eu sigo fazendo aqui 6 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e um meio ponto. Dobro o sapatinho para ver se tá correspondendo ao ponto certinho, ó, viu? Em ciminha. Aí, aqui, eu vou trabalhar 14 pontos baixos. Vou trabalhar os meus aqui e eu já volto com vocês. Falei 14, certo? Mas é 13, tá? 13 pontos para dar certo. Como eu falei, não altera se aqui na lateral ficar diferente, tá? O importante é a frente e atrás ter a mesma quantidade de ponto. Aí, aqui na frente, eu vou fazer 4 diminuições. 1, 2, 3, 4 diminuições. Pra ficar bem fechadinho aqui na frente, tá? Depois dessas 4 diminuições, deixa eu ver aqui. Vamos fazer 4 pontos baixos, pra ficar a mesma quantidade de pontos do outro fecho. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. Agora, nós vamos subir as 18 correntes. Vou fazer as minhas, eu já volto. Trabalhei aqui as 18 correntes, faço mais 2, laço 2 vezes a agulha, porque vamos trabalhar o ponto alto duplo, tá? Vamos vir na terceira, 1, 2, 3, aqui na terceira, e vamos fazer 8 pontos altos duplos. Tira 2, tira 2, tira os 2. Eu faço ponto alto duplo para utilizar o fecho de botão, tá? Se for o fecho de fivela, eu utilizo outro jeito, porque senão fica muito largo e não entra na fivelinha. Aí eu vou explicar com mais calma na próxima sandalinha, tá? Que eu vou explicar como eu faço na solinha emborrachada, eu já explico o fecho na fivela. Então, vou trabalhar os meus 8 pontos altos duplos e eu já volto. Depois que eu fiz os 8 pontos altos duplos, eu venho fazendo 11 pontos altos. Ó, vai ficar largo, tá vendo? Acho ótimo quando isso acontece, ó. Ficou muito aberto aqui. Então, o que que eu faço? Eu desmancho, eu aperto aqui em cima no comecinho, tá vendo? E faço o ponto mais ajustado. Então, eu vou trabalhar aqui os 11 pontos altos. Na verdade, eu vou trabalhar 10, porque o outro vai ser aqui nesse ponto baixo. Aí eu volto com vocês. Ó, 10 pontos dá a quantidade das correntes. Aí, o 11º é aqui no meio, no ponto baixo. Você vem aqui no meio do ponto baixo e faz um ponto alto. Aí, você pula um de base, aqui, tá vendo? Ó, esse ponto aqui você vai pular.
E no próximo, você vai fazer ponto baixo. Então, você vai fazer os pontos baixos até a marcação. Vou fazer os meus, fica dessa forma, tá vendo? Vou trabalhar os meus pontos baixos até a marcação e eu já volto. Trabalhei aqui, cheguei na marcação, aí aqui eu faço um meio ponto e faço ponto alto até o final. Cheguei aqui, venho aqui na segunda corrente, faço um ponto baixíssimo. Tá um pouco amassada a sapatilha, mas a gente vai moldar depois, tá? Fica dessa forma, com o fecho para a esquerda. Tá vendo? Um para a direita e o outro para a esquerda. Agora, vamos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo por toda a volta. Chegando aqui, vamos passar na parte do fecho, vamos virar aqui na parte do fecho, descer até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Uma carreira de ponto baixíssimo. Cheguei aqui, deixei um ponto no final sem fazer e já passei na minha agulha. Tá? Que agora eu vou fazer o ponto invisível. Tá vendo aqui, ó, um ponto sem fazer. Então, como que eu faço? Eu venho aqui nesse próximo, passo dentro dos dois pontos, viu? No ponto da frente, passo, venho aqui, introduzo a agulha aqui dentro e saio aqui atrás. Dessa forma. Aí eu venho com a ponta da agulha só para ajustar, para ficar todos os pontos do mesmo tamanho. E aqui pro lado de dentro, eu venho aqui em alguma alcinha que tiver bem próximo e eu faço um nó. Escondo o fio. Vou passando dentro de alguns pontos, tá vendo? Vou passando dentro de alguns pontos. Eu corto. Deixo uma pontinha de fio, tá? Não corto bem na base. Eu corto, deixo uma pontinha de fio. E eu venho com cola jeans, essa daqui eu paguei baratinho, ó, R$3,90, ou cola de silicone, tá? A cola que você tiver. E você vem com uma gotinha bem pequenininha só pra colar essa ponta. É bem pouco, tá? Eu passo assim, passo um pouco por cima e aperto. E fica assim. Atrás você nem sabe qual foi o último ponto. O sapatinho ele fica mais firme com essa carreira de ponto baixíssimo, tá? Você pode dar uma ajeitada no sapatinho. E aqui dentro, ó, no fio que escondeu, é só vir com a tesoura e cortar bem rente. Agora a gente vai trabalhar a parte da sola, tá? Onde ficou as carreirinhas. Se você não quiser, não tem problema. Você pode trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo, uma carreira de ponto caranguejo ou uma carreira de ponto rendinha, tá? Pode trabalhar da forma que você quiser. Nesse daqui eu fiz o ponto rendinha, que é um ponto baixíssimo e uma correntinha, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Ele fica dessa forma o ponto. Vou mostrar para vocês como eu inicio. Aqui tem sempre a ligação, né, de um ponto, dos pontos. Então, eu venho um ou dois pontos na frente, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. E eu vou trabalhando dessa forma por toda a lateral, tá?
um ponto baixíssimo e uma correntinha. Eu vou trabalhar toda a minha volta e eu já volto com vocês. Agora nós vamos aplicar o botão. Eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês de botão, tá? Ó, tem botão assim, mais incrementado, com a bordinha dourada, um miolo de pérola, ó. Eles são botãozinho de cabeça. Tenho ele todo numa cor só, nesse caso aqui é um rosa. Tenho ele de pérola, tá vendo? Ele inteirinho de pérola, ó. Tem um lugarzinho para passar o fio. Você pode estar utilizando o botãozinho de camisa, tá? Se você for pôr um enfeite muito grande e não quiser um botão muito chamativo, você pode estar pondo. Esse meu aqui, ele é transparente. No meu caso, eu vou utilizar esse aqui, que ele é douradinho, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar um pedaço de fio, que já tá na agulha, o botão, e aqui a gente marca entre a última e a penúltima carreira de ponto alto, tá vendo? Eu venho aqui, eu vejo como vai ficar mais aqui na frente, tá vendo? Pra ficar mais retinho, e eu já marquei aqui. E a gente vai fazer em 3 pontos essa costura, tá? 1, 2, 3. Só que eu vou passar de um ao último. Eu vou explicar como, tá? Ó, eu venho aqui, eu vou tirar a agulha que eu tava marcando. Eu venho aqui, ó, no ponto aqui, de dentro pra fora. Eu deixo uma ponta de fio lá dentro pra fazer o arremate depois. Aí eu venho, passo no botão. É o mesmo estilo do lacinho, tá? Eu vou segurar esse fio pra ele não vir junto na hora de eu puxar. Pulo um ponto, no terceiro eu já faço dessa forma. E eu puxo. Eu vejo se tá torto o botão. Venho, passo por dentro do botão e venho e prendo no sapatinho. Aperto, passo dentro do botão, no sapatinho. Dentro do botão, no sapatinho. Aí agora que já passei umas 4 vezes, eu tô vendo que o botão tá bem firme, eu passo dentro do botão e introduzo o fio lá pra trás. Aqui nós vamos dar um nó no fio, tá? E esconder essas pontas de fio que sobrou aqui. Eu aperto bem, tá? E eu escondo essas pontas de fio e ponho uma gotinha de cola. Vou fazer no meu e eu já volto. Vou ensinar nessa aula como utilizar a solinha emborrachada e como subir o sapatinho através dela dessa forma, tá? Aqui eu tô utilizando uma solinha tamanho 14. Ela é bem pequenininha, mas você pode utilizar em qualquer tamanho. Aqui, ó, você vem bem aqui nesse ponto, tá vendo aqui? Eu já compro ela furadinha. Você vem aqui que você tem que, primeiramente, fazer uma carreira de ponto baixíssimo para você conseguir subir depois o sapatinho. Tá vendo? Você passou o fio. E daqui você vai já fazendo a carreira de ponto baixíssimo. Você coloca no buraquinho, puxa o fio. No próximo ponto, a mesma coisa. Essa carreira de ponto baixíssimo não conta como ponto, tá? Ela é só a carreira preparatória para você conseguir subir o sapatinho. E você vai fazendo assim por toda a volta. Vou passar as minhas e eu já volto. Fiz aqui por toda a volta, deixei um ponto sem fazer. Aqui, você tem que trazer esse fio que tá aqui pro lado de baixo, pro lado de cima. Você introduz aqui, pega essa sobra de fio e passa pra cima. Depois, a gente vai esconder conforme a gente for subindo o sapatinho, tá? Aí, depois que você fez isso, você pode finalizar aqui nesse ponto,
fazer um ponto baixíssimo. E esse último eu sempre faço o ponto invisível, tá? Vou ensinar vocês como faz o ponto invisível. Eu não enxergo a agulha estando longe, tá? Aqui. Ó, você vai passar aqui dentro dessas duas alcinhas. É o arremate invisível. Aí você vai passar pra trás. Aqui você vai introduzir bem no meio pra sair aqui no ponto aqui atrás. Bem ao centro. Viu? Aí você vem um pro lado. Passa no meio. E aqui você só vem pra frente do ponto. Dessa forma. Os pontos ficaram todos do mesmo tamanho. Esse fio você esconde pra cá, esse fio você esconde pra cá. Aí, pra iniciar a carreira, estou utilizando o fio Balão Amigo, tá? Essa daqui é a cor 5345, tá? Esse tom de rosa que eu tô usando aqui pra vocês. Aí, pra começar a subir o sapatinho, vocês vêm aqui no mesmo ponto que vocês fecharam, tá vendo? Ó, no centro do calcanhar. E vocês dão início ao sapatinho. No caso, a sapatilha que a gente tá fazendo, ela começa em carreiras de ponto alto, certo? Aí você vai fazendo os pontos altos, vai ficando dessa forma, tá vendo? O ponto já fica bem em pezinho e o sapatinho vai tomando forma. Aqui você segue fazendo o mesmo processo da sapatilha, tá? Vai fazendo as carreiras conforme o vídeo anterior, tá? Em pontos altos, depois a frente, atrás, as diminuições, a parte aqui. Nesse caso aqui eu vou ter que fazer com menos pontos nas laterais, porque esse sapatinho aqui, a sola é menor. Na hora que chegar na parte do fecho e na hora do laço, eu volto pra mostrar pra vocês como eu faço, tá bom? Depois de subir, né, o corpo do sapatinho, cheguei aqui na parte já do fecho. Aqui, como eu falei, né, tô fazendo um tamanho menor, então ficou menor aqui a parte da lateral. Já deixei marcado aqui onde vem as diminuições da frente. Então, aqui, vamos trabalhar um pouco diferente do fecho da sandalinha, fazendo toda de crochê com fecho de botão, tá? Aqui vamos subir 18 correntes. 18 correntes prontas. Agora, nós vamos fazer uma correntinha para subir e vamos trabalhar um ponto baixo para cada corrente, até chegar no final. Vamos trabalhar até chegar aqui na última e eu já volto com vocês. Aqui no final, eu fiz o ponto baixo, né? No ponto baixo aqui no último que fizemos. E nele mesmo vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Aí eu faço uma corrente que é só pra prender. E aqui nós vamos arrematar o fio. E vamos deixar uma ponta de fio. E vamos vir aqui no primeiro ponto. E fazer mais uma carreira de ponto baixo. Uma corrente. E vamos vir com uma carreira de ponto baixo. Ao total, vamos ter 18. E já aproveita para ir escondendo essa ponta de fio. Quando eu chegar aqui embaixo, eu volto com vocês. Chegamos aqui ao final, trabalhamos até o último ponto.
e ele fica assim, olha, mais fininho e fica mais quadradinho, tá vendo? A pontinha. Aí aqui a gente vai dar continuidade. Temos 2 fios para esconder, né? Um que a gente veio trazendo desde aqui de trás e o outro que é o que a gente amarrou aqui, o da base. Aqui a gente não pula ponto, tá? Já vem aqui no próximo ponto, tá vendo aqui o próximo ponto? E já faz um ponto baixo. E segue fazendo os pontos baixos até a hora de chegar nas diminuições. Igual do outro modelo de fecho, tá? Deixa eu pôr pra dentro, que aí não atrapalha. Aí segue fazendo da mesma forma. Eu vou seguir aqui a minha, vou trabalhar o outro lado. E na hora de vir pra fazer a costura do fecho aqui, né, da fivelinha, eu volto com vocês. Lembrando que depois que eu fizer chegar aqui no final, vou passar a carreira de ponto baixíssimo, tá? Vou passar a carreira de ponto baixíssimo e volto para fazer a costura. Esse não precisa de fazer o detalhe da sola, tá? Porque a solinha, ela fica dessa forma. Então, nesse caso, não precisa fazer o detalhe aqui. Você economiza esse tempo e esse material, porque na solinha emborrachada ela fica dessa forma, tá? Então, eu vou trabalhar os meus aqui, na hora da costura do fecho, da fivelinha, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, eu passei o fio pra frente, né, o que tava atrás. Então, aqui já ficou certa a quantidade de pontos, né, os pontos aqui. E eu vou passar esse fio pra frente. Esse fio pra frente. Eu passando esse fio pra frente, eu já vou colocar ele na agulha. Aí. Coloquei o fio na agulha. Aí, aqui a gente vai fazer um arremate invisível pra criar um ponto aqui aonde não tem pro lado de dentro. Então, a gente vai passar aqui por essas 2 alcinhas. Tem que tomar cuidado para não pegar o fio rosa. Passando assim para pegar as 2 alcinhas. Aí, vamos passar daqui para baixo. Aí, aqui a gente já formou o ponto. Peraí que esse daqui ficou estranho. Daqui para fora. Aí, agora ficou bom. Tá vendo? Deixa eu ver se tá focando. Aí, eu faço da mesma forma. Venho pra dentro. Aí, atrás fica perfeito. Não sabe aonde começou e aonde terminou. E eu escondo esse fio. Vou mostrar como eu faço pra esconder quando é nesse caso. Eu tenho que pegar só as alcinhas brancas, porque como é feito de 2 cores, tá vendo? Eu vou passando pra cima e pra baixo, nas 2 alças. Por uns 2, 3 pontinhos. Pra cima e pra baixo. Feito isso, dou um pinguinho de cola e arremato o fio. Vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado e eu já volto com vocês. Aqui, ó, depois que eu fiz a costurinha, fica dessa forma o sapatinho. Já até coloquei aqui no molde pra vocês verem o pezinho como fica. Esse sapatinho tamanho 14 serve aproximadamente um pezinho de 8, no máximo 9 centímetros, tá? Aí aqui, ó, eu já faço assim, né? Já vejo aqui se vai ficar bem retinho, já pra marcar onde eu vou pôr a fivela. Aí eu venho com uma agulha, né, pra sinalizar aqui aonde mais ou menos eu vou costurar a fivelinha. Aí eu tiro o pezinho, já tá com a minha palmilha lá dentro.
Aí eu venho com um pedaço de fio da cor do sapatinho, tá? Tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo pra ficar mais fácil. Vou passar o fio na agulha e eu já volto. Aqui, ó, eu vou usar essa daqui, essa fivelinha de coração, que ela é quadradinha. Aonde você marcou aqui embaixo, tá vendo aqui? Você vai vir com essa parte do meio, tá? Que a costura você vai fazer aqui e aqui. Vou explicar como. Você posiciona assim ao meio, tá vendo? Aí você já pode tirar, né, a agulha que tava te ajudando pra marcar. Aí você vem, ó, um ponto abaixo aqui e sai no ponto acima. Tá vendo? Pra você prender a fivelinha. Aí aqui você vai deixar um fio pra fazer o arremate depois, tá? Aí você vem de novo. Aqui, vem um ponto aqui embaixo. Sai o ponto aqui em cima. Tenta dar uns 3 pontinhos, tá? Pelo menos de cada lado. Dessa forma. Aí você vem pro próximo, pro outro lado. Eu sempre saio no meio do ponto, tá vendo aqui, ó? No meio do ponto. Por baixo e saio em cima. Venho aqui embaixo, a ponta do fio, e saio aqui em cima. 2 pontinhos, 3 pontos, como eu falei, é suficiente, tá? Dessa forma. Porque não pode apertar muito, porque senão essa parte aqui do meio, ela fica imóvel, tá? E ela tem que mexer. Aí aqui, depois de costurado, fica desse jeito. Aí aqui você pode vir arrematar uma ponta, esconder o fio, né? Dá um nozinho e esconder o fio, dá um nozinho e esconde outro fio, dá um pinguinho de cola de cada lado, só pra não correr o risco de soltar. Vou fazer isso no meu e eu já venho. Fiz aqui as 30 correntes, aí eu vou deixar elas assim, do lado certo, tá? Eu desviro se tiver virada. E na primeira corrente aqui, eu faço um ponto baixíssimo, dessa forma. Aí aqui eu subo uma corrente e trabalho 30 pontos baixos. Tá? Eu trabalho 30 pontos baixos, também não aperto muito os pontos. E quando eu chegar aqui do outro lado, eu já aproveito e escondo o fio aqui, alguns pontos antes, e já vou escondendo o fio, tá? Vou trabalhar a minha carreira de pontos baixos e eu já volto. Finalizei aqui, fica dessa forma na parte de trás, tá vendo? Finalizei com ponto baixíssimo. Esse lacinho, ele fica com quase 6 centímetros. 5 centímetros e meio. Tá vendo? Aí aqui, vou ensinar vocês a fazer a costura do lacinho, tá? Eu deixo um fio longo. Eu venho dando uma ajeitada no laço. Não tem problema dar uma puxadinha, tá? É só pra dar uma ajeitada. E aqui o laço para aplicação tá pronto. Você pode aplicar em vestido de boneca, em sapatinho, entendeu? Dá pra você utilizar em bastante lugares. Aqui no caso eu vou pôr no sapatinho, tá vendo? Utilizando ainda, né, o fio na agulha e posicionando aonde eu quero que o laço fique, eu vou vir aqui, ó. Eu vou sempre pegar num ponto, pular um e sair no outro. Dessa forma, tá? Aí eu venho e coloco o lacinho, sempre do lado certo, tá? Eu não deixo o lacinho do avesso. E eu dou umas 2 costuradas no mesmo ponto. Passo, desculpa. Depois que eu passei no sapatinho, eu venho e passo no lacinho, dessa forma.
Aí eu venho no ponto embaixo e faço a mesma coisa. Dessa forma, no sapatinho e venho no lacinho. Faço isso umas 2 vezes em cada local, pro lacinho ficar bem firme, tá? Aí, depois que eu passei pra cá, eu venho aqui num pontinho mais próximo, no sapatinho, tá? E eu dou um nozinho. Aí, depois eu aperto bem esse nozinho. Não precisa de ser uma sobra muito grande, tá? Aí, pro processo agora, eu vou colar essas laterais do lacinho. Ele já está bem preso e não vai sair do sapatinho, mas eu prefiro colar. Então, vou estar utilizando a cola de silicone, tá? A cola de silicone eu acho ela muito boa e ela não sai do... E ela não descola, né, no caso. Aí, eu venho, eu passo uma quantidade um tanto generoso de um lado, dou uma pressionada, passo do outro lado. E eu vou utilizar, para me ajudar nesse processo, de 2 prendedores de roupa, tá? Pregadores, prendedores, não sei como é falado na sua cidade. Aí, aqui eu vou soltar a fivelinha. Eu vou mostrar como eu faço. Eu pego o prendedor e eu coloco no meio do lacinho. Eu coloco ele e ele aperta, né? Então, ele vai colar, vai ter uma boa fixação esse lacinho com essa cola, tá? Faço o mesmo do outro lado. O prendedor tem que estar limpo, tá? Porque senão vai sujar a sua peça. Aí, eu pego, eu deixo aqui uns 5 minutos, desse jeito, prendendo. Aí, eu vou esperar os meus 5 minutos e eu já volto com vocês.